Quantas páginas devem ter a minha petição inicial? Te pergunto, quantas páginas você acha que deve ter? 20, 30, 40, 50, 100 páginas? É uma dissertação de mestrado, um negocinho de doutorado? O que você vai fazer na sua petição inicial? Meus amigos, vamos conversar hoje sobre a petição inicial, que está prevista onde? Artigo 319 do Código de Processo Civil. Naquele artigo, você vai ter um roteiro do que você precisa elencar na sua petição inicial. É um roteiro didático que vai dizer que você precisa endereçar o juízo, colocar a qualificação das partes, explicar a situação fática, explicar o direito, né, que sustenta aquela situação fática, realizar pedidos, trazer o valor da causa e dizer se você deseja ou não audiência de mediação ou conciliação. E vou dizer a vocês, quantas páginas vai ter sempre depende do nível de complexidade fática da tua demanda. Se você falar para mim que você faz um pedido de cumprimento de sentença com mais de 2 páginas, se você faz pelo menos cumprimento de sentença de pagar a quantia certa. Se eu vou dizer para mim que você faz pedido de ação autônoma de execução com mais de 2 páginas, eu já vou começar a ficar nervoso aqui. Por quê? Porque petição inicial, para ser didática, estratégica, clara, ela precisa ser sucinta. E sucinto não é fazer nada em uma página e só jogar a situação fática. Não, você precisa contar uma história. E aí, professor, não sei contar a história. Faça um curso de storytelling. Como contar uma história, né? Que é uma técnica específica para isso. Para que você possa narrar os fatos, trazer com clareza quais são os fatos jurídicos, né, da tua demanda, ou seja, aqueles fatos que importam para o direito, e fazer uma construção de uma argumentação de maneira clara, concisa. Por que eu falo isso? Estou pegando lá a petição inicial dos meus colegas para ver, 2 páginas, eles estão falando do quê? Gratuidade de justiça. Precisa? Não precisa. É uma situação fática, gratuidade de justiça, tá? É isso. Se o teu cliente preencheu os pressupostos, tem a documentação que prova, faça um tópico que mostra a realidade fática dele e o outro requerendo o benefício, né, a benesse da gratuidade de justiça. 2 páginas, o sujeito me coloca para falar sobre tutela provisória, antes de explicar os fatos. Como assim? Para que eu possa saber se existe probabilidade do direito, para que eu possa saber se existe perigo da demora, eu preciso conhecer os fatos, a situação fática. Por que você me colocou tutela provisória antes dos fatos? Veja, siga a lógica do Código de Processo Civil que você vai ver que vai se adaptar bem. O que é mais importante na petição inicial? Você trazer com clareza os pedidos. Não faça pedido genérico, pelo amor de Deus. Faça pedido claro, concreto, determinado. A condenação do réu para pagar o valor de R$ 15.000 a título de compensação por danos morais. A condenação do réu para restituir a título de danos materiais, e aí se é lucros cessantes, por exemplo, o valor de R$ 60.000. Torne clara a tua peça. Torne claro o que você quer. Entenda que os seus pedidos também vão ter consequências. Um pedido alternativo te livra de sucumbência, caso um deles seja escolhido. Um pedido subsidiário, não. Tem uma sucumbência parcial. Então, essas questões são importantes. E o número de páginas que você vai levar vai depender da complexidade do caso. A minha peça mais complexa tem 22 páginas. As minhas peças, via de regra, em ações consumeristas, de baixa complexidade, tem 5 páginas no máximo. Só 5? Só 5. Porque eu não preciso mais do que isso para dizer que o meu cliente tem direito. Se foi violada uma norma jurídica, o meu cliente tem. Para que eu vou citar 4, 5, 6 doutrinas se não tem nem conflito em relação a isso? Não foi violado o direito? Violado o direito, nasce para o titular do direito uma pretensão, que é exigir em juízo. Preciso colocar isso na peça? Claro que não. Eu vou colocar numa petição inicial, meus amigos, questões complexas, difíceis, brigas que existem, e você precisa puxar a sardinha para o teu lado.
por exemplo, brigas doutrinárias, né, que a gente sabe que não é fácil. Mas fora isso, eu não preciso de muita filosofia para conseguir mostrar que o meu cliente tem direito. Leve isso em consideração. A peça tem que ser estratégica. Eu gosto muito de um menino, muito mesmo, o nome dele é Júlio, ele tem um canal chamado Tipografia Jurídica. Júlio, eu nem te conheço, mas olha, você mudou a minha vida como advogado, e aí é um testemunho aqui, né. Não tô nem ganhando publicidade, tá, Júlio? Olha que sacanagem. Mas é isso, o cara lá, ele faz vídeos, traz com clareza, inclusive eu vi o curso dele, excelente, justamente mostrando como você vai fazer uma petição inicial, sim, didática, pensando inclusive em quem vai ler a petição, que é um juiz, é um assessor. Você tem que ter técnica para isso, né. Como é que você vai fazer, como é que você vai colocar um print no processo? Em má qualidade? Claro que não, você vai deixar o print claro, exatamente com o que você quer mostrar, vai mostrar onde está o documento no processo, trazer eventualmente um resumo, o que está se discutindo no caso, o que está se pedindo, por que tem que conceder a tela de urgência. Essas questões são extremamente importantes e você deve estudar sobre, ok? Passando aqui para dizer o seguinte: é difícil de fazer? Claro que não. Um dia eu vou trazer aqui no canal, algum vídeo sobre mostrando alguma petição, acho que é legal a gente fazer isso. E deixa aqui nos comentários: "Professor, o que que eu", deixe suas dúvidas, né. O que que é difícil para você? O que que você quer aprender? Qual que é a tua dificuldade? Para que eu possa ver e compartilhar um pouco do que eu sei contigo. Tá bom? Grande abraço para você, bons estudos, a gente se vê em algum próximo vídeo. Até mais.